Bom dia. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Nós vamos estudar um texto, que é mais uma pérola do Evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo contém pérolas de luz, conduzindo-nos ao autoconhecimento e à reflexão, mostrando para nós o roteiro a seguir, seguro para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Então eu peço a Jesus Cristo, nosso querido irmão, aos benfeitores espirituais aqui presentes e aos nossos mentores, os mentores de cada um aqui presentes, É o nosso querido Dr. Erma, que nos ajude, que nos guie, que nos oriente na reflexão desta hora. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Kardec organizou da seguinte maneira: item 1, fazer o bem sem ostentação. Faz a sequência e ele mostra para a gente o seguinte: os infortúnios ocultos. É um texto também lindo, 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 dos infortúnios ocultos. O óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Ajudar sem esperar retribuição. Depois ele traz as instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, que estudamos também na semana passada. E hoje ele traz para a gente, mostra-nos um desafio, a beneficência. A beneficência é o ato de fazer o bem, a caridade. Difícil para nós a beneficência, falar é facílimo, a execução é difícil, nós até entendemos, mas a prática é muito difícil para nós. Então, Adolphe, um texto de 1861, olha a condição do espírito Adolphe, em 1861, e nós hoje não temos condições ainda, não praticamos na íntegra o que Adolphe já fazia. Olha só, e traz para nós. Precisamos avaliar, quando nós começarmos a reclamar das nossas vidas, precisamos avaliar o nosso plantio. É fundamental essa avaliação, essa análise. Porque eu recebo o que eu faço, não é isso? Não é o plantio e a colheita. Se eu não estou colhendo bons frutos, logo, a minha semeadura não foi tão boa assim. Concordam comigo? Não é isso? Então, o Adolphe traz para a gente uma reflexão. Ele fala assim: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres. Os mais puros e os mais doces prazeres. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então, se eu faço bem, eu não vou ter essas dificuldades, o remorso, nem a indiferença. Porque eu não plantei nada disso, não fiz nada de mal que levasse o outro a me devolver remorso e indiferença. É o plantio. A minha consciência está tranquila porque eu fiz o melhor. E o Pai identifica o melhor que nós podemos fazer, mesmo quando nós erramos. Porque às vezes nós erramos porque queremos. E nós erramos às vezes por ignorância ainda daquela situação. Então ele diz para a gente, os doces prazeres nós colhemos com a beneficência. O ato de fazer o bem, a caridade. Fazer o bem por fazer é um começo, tudo bem, mas o importante é que tenhamos o sentimento. Quando o sentimento está envolvido, ele se chama caridade, esse ato de fazer o bem. Joana de Ângeles diz para a gente que a caridade só é verdadeira quando ela tem o sentimento. Quando eu faço por fazer, tem lá. Eles olham com carinho,
mas não têm o que eles esperam, que é o sentimento. Então, nesse primeiro parágrafo, ele já joga para a gente, Adolfo, uma alta responsabilidade. Aí ele fala assim: se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, olhar o outro e olhar para nós, e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir o irmão. Fazemos isso já? Nós tiramos o agasalho com alegria? Nós nos colocamos no lugar do nosso irmão, né? Quando a gente tira o agasalho, a gente tira aquele que já está velho, né, todo puidinho, mas mesmo assim a gente leva o nosso apego. Ai, meu Deus, eu vou dar esse agasalho que eu gostava tanto, vou ter que tirar. Nós lamentamos muito, aí perdemos, né, o crédito da ação. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer o bem aos amigos, de fazer o bem aos outros, e sereis felizes. A doce preocupação, doce, suave preocupação de fazer o bem. Vocês já imaginaram? Aí eu fico imaginando, eu vou entrando aqui no texto, né? Vou viajando, alterando um pouco aqui o autor, mas assim, a doce preocupação de fazer o bem, a alegria de fazer o bem, a leveza de estar podendo fazer algo em nome do nosso irmão maior e de nosso Pai. Então é doce, é suave, a suavidade com que o Mestre nos envolve em nossas necessidades, envolveu os seus contemporâneos quando estava encarnado, não é? E hoje ainda a vibração do teu amor. Quais são as festas do mundo? Quais são as festas do mundo que podeis comparar a essas festas radiosas? Festas radiosas. Quando? Tornando-vos, olha a responsabilidade, representantes da divindade. Meu Deus do céu. Ele nos convida, nos diz que somos representantes da divindade. É forte isso. É muito forte. Então, nós vamos olhando para nós e falando assim, meu Deus do céu. Quando eu comecei a ler o texto, a adentrar aqui, no que nos quer dizer Adolfo, eu falei assim, meu Deus do céu, estou sem crédito nenhum. Porque é muito forte o que ele fala. Levais alegrias a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão. Esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando o que viver é sofrer. Por que viver é sofrer? Porque nós reencarnamos o quê? Para dar conta das nossas necessidades e débitos de outrora. Ainda é sofrer, ainda, né? A dor é necessária, o sofrimento é opcional. O lugar do sofrimento somos nós que vamos para ele, né? Nós que imaginamos e nos colocamos no lugar do sofrimento. Mas nós podemos sair desse lugar, né? Então, ele sabendo que a gente vai lá para o sofrimento, ele coloca no texto aqui, viver é sofrer. Aí a gente lembra do espírito que estava no plano espiritual, sofrendo horrores, pedindo para reencarnar. É o que acontece com a gente. Vocês acham que a gente está aqui porque a gente quer, porque somos caridosos, né? Que somos bons? Não, nós estamos aqui para aprender, porque necessitamos, porque se estivéssemos lá, a dor seria maior, sem esse corpo para nos ajudar. Então tinha um espírito que ele estava sofrendo muito, e ele pedia no plano espiritual, eu quero, Senhor, um berço a qualquer preço. Eu quero um berço a qualquer preço, de trapo ou de renda. Olha só, de trapo ou de renda, porque de renda ou de trapo eu vou ter que responder. As pessoas que estão, né, abastados financeiramente, estão em prova. Vocês acham que não? Porque se muito tem, é para ajudar o que tem menos. Não é para ficar sem nada, né? Isso que a lei fala. Né? Nem condena quem tem dinheiro, quem tem posse, absolutamente não é isso, mas também estão em provas tanto quanto o pobre e o sofredor.
É prova, a prova da abundância e a prova da miséria, não é isso? A miséria é um controle, uma necessidade, uma responsabilidade social. Mas o pobre, que não tem o alimento, que não tem a casa, etc. e tal. Então, nós sabemos que se nós estamos aqui, nós fizemos como esse irmão aqui. Pedimos um berço a qualquer preço, de trapo ou de renda. De trapo ou de renda, eu vou ter que responder pelos meus atos, né? Então, viver é sofrer. Gritavam, chorando e repetiam essas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Vocês já imaginaram uma mãe com o filho perguntando e falando e pedindo e chorando? Tenho fome. Né? A fome material e a fome espiritual. A fome espiritual, não é? Dá uma amenizada na fome material. A fome do Espírito, conhecer o Espírito, conhecer Deus, entender as leis, isso é fundamental. Por isso que nós estamos sempre falando com as pessoas: evangelizem seus filhos, tragam-nos para o aprendizado das pérolas do Evangelho, da doutrina espírita. Os pais precisam se educar no sentido de trazer os filhos para a evangelização, preparar essas almas para o futuro. Isso é fundamental, né? E a fome material, gente, ver um filho sofrendo e falando que tem fome e a gente não tem, nós nos reportamos lá para a mãe, né? Quando um filho nosso que tem alimento e às vezes não valoriza, né? Joga fora, pega um pedaço de pão e deixa lá. A gente enche o copo lá de leite ou uma mamadeira, sei lá, o prato de alimento eles deixam pela metade, reclamam que a comida não está boa. Tudo isso nós precisamos rever. Precisamos rever, porque enquanto o nosso está abastado, tem o irmão sofrendo. E qual é a nossa responsabilidade? Fazer a doação, ajudar aquele que precisa. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, num momento que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Adolfo, ele pede a gente, ide ao encontro do infortúnio, né? No texto, no item 4 desse capítulo, os infortúnios ocultos, tem aquela dama da sociedade, que eu sempre falo aqui, que ela saía para doar tudo de melhor em alimento, em agasalho para as pessoas, sem ver a quem. Ela ainda levava a filhinha para que a filhinha aprendesse. Né? É isso que nós precisamos ver. Continua Adolfo. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Aquele que se deixa ver, né? Aquele que não sai aí pedindo, né? Como um vício, mas aquele que toca o nosso coração e que a gente vê verdadeiramente que precisa. Continua ele: ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Olha só, o pedido de Jesus: todas as vezes que ajudardes um de seus irmãos, é a mim que o fazeis. A gente não está cumprindo. Estamos cumprindo? A gente não está cumprindo, né? Porque nós ainda temos uma dificuldade de sairmos ao encontro do irmão que sofre, na família consanguínea e principalmente na família espiritual. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Então Adolfo traz para a gente essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, todas as qualidades do bem que se faz. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. Infinitas alegrias para o seu próprio futuro. Na verdade, eu não estou fazendo nada para o outro. Eu estou fazendo para mim. Porque o crédito será para mim. As alegrias virão centuplicadas
para quem faz o plantio, como as tristezas também virão para quem semeia tristeza e angústia e faz o mal às pessoas. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação e a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do amor de Deus. Olha só, foste tu, a caridade, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Então, Adolfo começa a falar dele mesmo. Primeiro, ele nos orienta, né? Vocês viram que ele começou a nos orientar. Agora, ele se coloca. Olha só, foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados, apela para a gente, que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala, que lhes diz, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, número 1. O contentamento da alma, número 2. O remédio contra as aflições da vida. Então, nós temos aqui a medicação que está à nossa disposição, né? Se eu, espírito, estou bem, o meu corpo, eu, alma, também estou bem, né? Se eu alimento o espírito com a caridade, eu nutro, né? O meu corpo, o meu duplo e o meu corpo físico, eu tenho consequentemente a saúde física, e assim eu vou me livrando, não é? Vou me desfazendo da dependência, por exemplo, medicamentosa, da dependência de uma depressão, para poder chamar a atenção das pessoas que eu estou precisando de ajuda. É na caridade que eu vou ter a alegria de viver, a alegria de servir, o retorno que eu tanto espero na minha encarnação. A gente pede, quero ser feliz, porque as pessoas são felizes e eu não sou. Às vezes, aquele está na felicidade do plantio, mas tem sua amargura e sua dor, né? Tem a amargura e tem a dor. Então, nós precisamos prestar atenção no que ele traz para a gente. Continua ele. Quando estiverdes a ponto de acusar Deus, porque a gente faz isso ainda, né? Lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantos pobres, crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los, ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus, quanto trabalho nós temos a fazer, e distribuir prodigamente, a mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, distribuir a mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento, e colhereis as alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Por quê? Porque iremos continuar de acordo com o nosso plantio. Adolfo traz para a gente todo o recurso para a nossa saúde, a saúde integral, para o homem integral, né? Para o homem se reconstituir, refazer o seu caminho. Precisamos nos colocarmos diante de nós mesmos, para irmos identificando o que falta fazer. Muito a fazer, mas vamos começar do começo, devagarinho, vamos fazendo a nossa parte, devagarinho, desarquivando os nossos recursos, o potencial que temos para amar, para ajudar, para produzir, valorizando, dando qualidade de vida, para que a gente possa assim produzir, angariar recursos para a nossa vida de relação. Nós começamos a entender a luta de Magdala, né? A luta dos irmãos que se permitiram sair de si mesmos e dar um exemplo forte, né? E que hoje traz para a gente um chamamento. Quando a gente vê o próprio querido Chico Xavier
totalmente integrado. Ele entendeu o texto de Adolfo. Ele entendeu na íntegra o texto de Adolfo. Não tinha hora para ele ajudar as pessoas. Saía dele mesmo. O doutor Bezerra de Menezes, quando ele entregou aquele anel, não é, de formatura, e que a gente põe o nosso no dedo, aqueles que tem, que não quer tirar nunca, e faz questão de exibir, ele doou para ajudar, para comprar uma medicação. Então, ao nosso redor, quantas pessoas estão em necessidade e nós ficamos aí achando que não temos nada, que Deus esqueceu da gente. Esse texto de Adolfo traz para a gente uma reflexão profunda e nós possamos aproveitar esses dias de carnaval para essa reflexão, para identificar que no seio da nossa família, onde estaremos reunidos nesses dias de feriado, o que estamos fazendo de acordo com o que Adolfo coloca para a gente. Porque começa no lar, sim, começa ali no lar, na consanguinidade, e nós vamos aí levando esses recursos para todos os irmãos. A importância desse olhar, né? Aí a gente lembra da carta de Paulo, quando ele diz que a caridade, no capítulo 15, item 2, a caridade, ela é o sublime amor de Jesus para todos nós. Ele fala da necessidade da caridade, segundo São Paulo, e ele fala que a caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Nós fazemos a caridade? Não precisamos treinar? Olha o que aqui está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. E ele ainda fala: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Não é desdenhosa, né? Não faz o mal, não é precipitada, ela é beneficente. Então, nós vamos olhando para nós, identificando claramente o motivo da nossa dor e do nosso sofrimento. Alguém tem dúvida? O motivo da nossa dor e do nosso sofrimento está claro aqui no texto que Adolfo traz para a gente. Então, Adolfo já passou por tudo isso e coloca aqui em 1861. Nós estamos em 2016 e ainda não praticamos minimamente o que ele coloca aqui. Por isso, a justificativa da dor que sentimos. Então, nós queremos o quê? O milagre, ele não existe. O milagre existe a partir do quê? Da nossa conquista. Conquistou, fez por onde acontece o milagre. De repente, minha vida melhorou. Não de repente, né? Você foi plantando, sinceramente. Quando teve recursos, aconteceu o milagre. Não é isso? O milagre é conquista. Nós precisamos aprender isso para que a gente não fique preso, vir só no ambiente de oração, seja em qualquer lugar onde tem um ambiente de oração. Precisamos ter a pureza de coração, sentimento puro, aprimorar o nosso sentimento, para que assim a gente possa olhar o irmão com o carinho devido, com a moral devida, com a força devida. Senhor, me ajude a ajudar o irmão que precisa. O exercício do perdão, por exemplo. Neste momento, nós vamos lembrando também de Maria de Magdala, né? O amor dela e o encontro dela com Jesus. Quando Jesus desencarnou, né? Ficou 3 dias sem aparecer. E Maria sofrendo muito. Ela foi até o túmulo e não achou um mestre. E ela começou a orar desesperadamente, porque Jesus não estava ali. Mestre, para onde você foi? O que fizeram de ti? Eu vim à tua procura, porque eu não consigo viver sem você. Onde estás, mestre? E ele vai se aproximando e ela pergunta: é o jardineiro? Quem está por aqui? Quem estiver por aqui, procure o mestre para mim. Eu estou ansiosa por vê-lo, por revê-lo. Não posso viver.
Ele me curou e Ele me salvou. E Ele vai se apresentando: Maria, sou eu. E ela falou assim: mestre, para onde fostes? O que fizestes? Ele falou assim: Maria, na hora que eu ia subir para meu Pai, eu senti o gemido de dor de alguém que estava no lamento profundo. E eu não resisti, porque eu não consegui subir para o meu Pai, deixando alguém em necessidade profunda. E saí à procura, Maria, e fui ao encontro, encontrei Judas, num lamento profundo, numa dor profunda. E eu fui até ele, no exercício do perdão, e levantei-o de onde estava. Ele se apavorou com a minha presença, mas eu falei: Judas, não se preocupe, porque eu te perdoo desde sempre. Você, na verdade, não me traiu, absolutamente. Você serviu a lei para que deixasse o exemplo para os nossos irmãos na terra. Você é forte, venha comigo, que eu te resgato nesse momento. Alguém precisa ser forte para dar testemunho da lei. E você é o Espírito forte que aceitou o meu convite para testemunhar, para que acordasse os povos da terra, enquanto houver uma necessidade na terra, uma dor e um sofrimento. Todos vão lembrar dos exemplos fortes dos meus seguidores. E ele resgata Judas. E Magdala entra em choro convulsivo de alegria e de emoção, por ver aquele espírito luminoso no exercício do amor, no exercício do perdão. Nos conta Maria Dolores. Esse texto, essa fala que eu estou falando para vocês, está no livro de Maria Dolores, Corações e Vida, lição 14. Ela traz para a gente esse encontro dela com Jesus e essa fala de Jesus no resgate a Judas. É o exercício do amor, é o exercício da caridade, é a beneficência, é o carinho, é a nossa cura. A nossa cura depende de nós mesmos. Nossa alegria e felicidade depende de nós mesmos. Esse exemplo forte de Jesus, ele não subiu para o Pai, ele não foi, porque ele precisava ainda resgatar, como ele teve com os outros apóstolos, que como Tomé ficou impressionado e não acreditou que fosse Jesus, né? E ele fez toda essa trajetória. Nós precisamos então olhar para nós, identificar quem está chorando e gemendo ao nosso redor. Quem está nos pedindo socorro? Quem está nos pedindo socorro? E irmos de encontro ao irmão, ajudando, levantando, falando para ele que tudo é possível para aquele que crê. Vamos começar no nosso lar, na nossa casa, e vamos expandir esses recursos para todas as pessoas, nos hospitais, nos abrigos, das creches, nas ruas. Tem irmãos que choram e que gemem. Então vamos avançar nesse sentido, aguçar a nossa escuta para que a nossa alegria e felicidade, a nossa encarnação seja proveitosa. A paz de Jesus, a paz de Cristo para todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja.